A história do nosso país é cheia de suspense, terror, conspirações e crimes. Eventos pontuais, muitas vezes são menosprezados. Hoje vamos trazer a história do assassinato de João Pessoa, estopim da Revolução de 1930, que garantiu o poder a Getúlio Vargas. Mostraremos uma série de eventos fundamentais, que farão você ver o crime de outra maneira, a motivação do criminoso e as teorias conspiratórias que surgiram depois. Eu estou sentindo uma treta! Meu nome é Ricardo, e você está no canal A História de Tudo. No dia 26 de julho de 1930, um assassinato mudou a história do nosso país. A vítima era João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, governador do estado da Paraíba. Sua morte serviu como estopim para a Revolução de 1930, golpe de estado liderado por Getúlio Vargas. Durante seu governo na Paraíba, entre os anos de 1928 e 1930, João Pessoa promoveu uma reforma na estrutura político-administrativa, instituiu a tributação sobre o comércio entre o interior paraibano e o Porto de Recife, medida que gerou descontentamento entre os fazendeiros do interior. Defensores de João Pessoa alegam que ele combateu as oligarquias locais e era contrário aos interesses de grupos tradicionais, embora sua origem fosse de família de oligarca. A cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, tem esse nome em memória ao governador assassinado. João Pessoa nasceu no dia 24 de janeiro de 1878, em Umbuzeiro, Paraíba. Ele tinha 52 anos quando foi assassinado. Filho de Cândido Clementino Cavalcanti de Albuquerque, e de Maria de Lucena Pessoa, irmã de Epitácio Pessoa, 11º presidente do Brasil na Velha República. Foi aluno do Liceu Paraibano, em João Pessoa, capital do estado, na época também chamada de Paraíba. Em 1894, entrou para o 27º Batalhão de Infantaria, seguindo depois para o Rio de Janeiro. Qual é, meu irmão? Morador, tá tranquilo. Onde ingressou na Escola Militar da Praia Vermelha. Acusado de revolucionário, foi enviado para a cidade de Belém no Pará como soldado raso, e posteriormente desligado do exército. Em 1899, João Pessoa ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde se graduou em 1903. Já em 1905, casou-se com Maria Luísa de Souza Leão Gonçalves, filha do promotor e político Sigismundo Antônio Gonçalves. João Pessoa permaneceu em Recife até 1910. Quando trabalhou como advogado, professor e delegado de ensino. Nomeado como representante da Fazenda no Rio de Janeiro, trabalhou no processo de desapropriação de terrenos para o melhoramento do porto. Durante 2 anos de governo na Paraíba, reduziu a sonegação de impostos, equilibrou a economia do estado e estimulou a agricultura e a indústria. Realizou várias obras, entre elas a Avenida Epitácio Pessoa e o Porto de Cabedelo. Em 1913, por influência do tio Epitácio Pessoa, foi nomeado auditor da Marinha. Em 1920, chegou a ministro civil do Supremo Tribunal Militar. No dia 22 de junho de 1928, João Pessoa foi eleito presidente da Paraíba, cargo equivalente a governador nos dias atuais. Tomou posse 3 meses depois. No ano seguinte, rompeu com o governo federal, ao rejeitar a candidatura de Júlio Prestes, indicado pelo então presidente Washington Luiz como seu sucessor na presidência da República. Não! Washington Luiz tinha quebrado o pacto da política do café com leite. Durante anos, São Paulo e Minas mantiveram um acordo para revezar o poder somente entre esses 2 estados. Esse acordo ficou conhecido como política do café com leite, uma alusão à economia de São Paulo e Minas, grandes produtores, respectivamente, de café e leite. Washington Luiz era carioca de nascença, mas paulista de coração. Mais ou menos. Foi eleito à presidência da República porque era o candidato de São Paulo, já que seu antecessor, Arthur Bernardes, era candidato de Minas. Teoricamente, um candidato mineiro deveria ser indicado pelo presidente naquela ocasião. Mas Washington Luiz não gostava de café com leite, ele só tomava café puro. Ao indicar o paulista Júlio Prestes, desagradou o Partido Republicano Mineiro, que se sentiu traído e formou uma aliança com o Rio Grande do Sul. Essa aliança ficou conhecida como Aliança Liberal, e tinha como figura central, o gaúcho Getúlio Vargas. Pouco depois, João Pessoa foi indicado a fazer parte da chapa de Getúlio Vargas como vice-presidente da República. As eleições presidenciais ocorreram em março de 1930. Em um clima acirrado, Júlio Prestes vence as eleições, com protestos da oposição, que alegava fraude. Antes da posse de Júlio Prestes, João Pessoa era assassinado dentro de uma confeitaria no Recife.
O atirador se chamava João Duarte Dantas, era advogado, escritor e desafeto político de João Pessoa. Na verdade, toda a família Dantas fazia oposição à Pessoa. O clima de perseguição e ódio entre eles aumentou ainda mais com a Guerra da Princesa em março daquele ano, liderada pelo coronel José Pereira, aliado dos Dantas e inimigo declarado de João Pessoa. Essa guerra pretendia tornar o município de Princesa Isabel independente da Paraíba. O embate político entre Dantas e Pessoa eram travados pela imprensa. Pessoa costumava atacar não somente João Dantas, mas também seu pai, o Dr. Franklin Dantas. Tenha vergonha na cara, seu político safado! Nesse contexto de ódio, a polícia da Paraíba invadiu o escritório de Dantas. E além de outras coisas, apoderou-se de cartas íntimas entre ele e Anaíde Beris, uma professora de 25 anos com quem tinha um caso. Já avisei que vai dar merda isso. As cartas, cheias de conteúdo íntimo e quase eróticos, foram enviadas para o Jornal da União, órgão oficial do governo da Paraíba. E com a anuência de João Pessoa, ilustraram a primeira página do jornal. Era o escândalo que faltava para transformar o ódio de João Dantas em insanidade. No dia 26 de julho de 1930, às 17h30, para defender sua honra, Dantas invadiu a elegante confeitaria Glória, no centro de Recife, onde Pessoa tomava café. Se aproximou e disparou vários tiros contra João Pessoa, que não resistiu e morreu pouco depois. Segundo o jornal Folha da Manhã, publicada no dia seguinte ao crime, o chofer de Pessoa, que estava do outro lado da rua, ao ouvir os disparos, agiu em defesa do seu chefe, sacou sua arma e disparou, acertando Dantas na cabeça. Mas o tiro não matou Dantas, que foi detido pouco tempo depois com seu cunhado, Augusto Caldas. Ambos foram enviados para a casa de detenção do Recife. A comoção foi grande, a imprensa só falava nisso. É claro que a Aliança Liberal conseguiria um jeito de se favorecer do ocorrido. E foi acusando o governo federal na pessoa de seu presidente, Washington Luiz, e sucessor Júlio Preste, que surgiu a possibilidade do golpe, popularmente conhecido como a Revolta de 1930. A pressão foi tão grande, que Washington Luiz renunciou pouco antes do fim do seu mandato. Júlio Prestes, embora eleito, foi impedido de assumir pelos revolucionários, que criaram uma junta de governo provisório, e nomearam Getúlio Vargas como presidente da República. Devido ao escândalo causado pela divulgação das cartas, Anaíde Beris, amante de Dantas, se suicidou. Dantas e seu cunhado foram mortos em 6 de outubro de 1930, pouco tempo depois do golpe de Getúlio, por supostos revolucionários. Nunca houve provas que ligassem Washington Luiz ao crime. Existe uma teoria da conspiração, que responsabiliza a Aliança Liberal pelo assassinato de João Pessoa. Segundo esta teoria, a Aliança teria encomendado a morte de Pessoa, com o objetivo de abrir o caminho do poder para Getúlio Vargas. A morte de Dantas seria queima de arquivo, para impedir que a verdade viesse à tona. Uma coisa é certa, Getúlio Vargas foi muito beneficiado pelo crime cometido por Dantas, mas, como alertamos, é só teoria, sem qualquer elemento que comprove sua veracidade. Só por curiosidade, as cores da bandeira da Paraíba não foram escolhidas de forma aleatória. O vermelho representa o sangue do governador, e o preto, o luto por sua morte. A palavra nego, escrita na bandeira, representa a recusa de João Pessoa em apoiar Júlio Preste. Se gostou do conteúdo deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar muito o canal a prosseguir com novos conteúdos. Desejamos a todos os 3 S's: sucesso, saúde e sorte.